Olá, nós estamos retomando então as nossas atividades de ensino remotas e essa é a nossa primeira videoaula que nós vamos ter, né, nessa segunda fase agora dos nossos estudos, né? Então, eu pensei um pouquinho, reformulei algumas coisas, mas outras que alguns alunos comentaram que estavam funcionando, eu vou manter, tá? E antes de iniciar o conteúdo, aí eu já queria adiantar para vocês que qualquer sugestão, qualquer dúvida, né, qualquer comentário que vocês queiram fazer em relação às aulas, né, aos exercícios, ao esquema que eu estou usando, vocês podem me enviar mensagem a qualquer momento. Como eu sempre, né, em qualquer situação, eu estou sempre buscando fazer o melhor, mas nem sempre a minha ideia pode estar correspondendo aí à realidade de vocês. Então, se alguém estiver sentindo dificuldade ou algum problema em relação à maneira como eu estou organizando os nossos esquemas dessas aulas, né, remotas, vocês podem a qualquer momento falar comigo sobre isso, mandar sugestões. Se for necessário mudar algo nesse esquema, eu mudo a qualquer momento. A minha preocupação é com vocês, tá? Estou aqui para ajudá-los, então o que eu puder fazer para isso, eu vou estar sempre à disposição. Então a gente vai retomar, né? Falando sobre o signo linguístico. Então, nas últimas aulas que a gente teve, lá no final dessa primeira etapa das atividades remotas, nós finalizamos falando sobre as variações linguísticas, sobre o preconceito linguístico. Agora nós vamos falar sobre o signo linguístico, né? Então, o que é um signo linguístico? Na verdade, é um nome bem elaborado para algo muito simples, que é a palavra. Toda palavra é um signo linguístico, tá? E esse signo linguístico, ele vai ter duas faces, vamos dizer assim, né? Uma delas é o significante. O que é o significante de uma palavra? É a sequência de sons que forma essa palavra. E o significado é a ideia, a imagem que vem à nossa cabeça quando nós lemos ou ouvimos aquela palavra. Então, toda palavra ela é composta de significante e de significado, tá? Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né? Então, a gente tem o significante, que seria em português a palavra cão. Então, quando você lê ou ouve a palavra cão, vem uma imagem na sua cabeça, que é o significado que você atribui a esta palavra, tá? Aqui a gente tem aí na imagem, né, a imagem do cachorro, tá? Agora, se você imaginou o seu, se você imaginou um cachorro de uma outra raça, não importa. Para esse significante, cão, você tem um significado, que é a imagem que você faz relacionada àquela combinação de sons, né? E aí a gente vai ter a palavra cão em inglês, em francês, em italiano, poderíamos ter colocado em outras línguas para mostrar o que o significante pode mudar se eu estou falando de uma língua diferente, mas o significado nesse caso é o mesmo, né? Então, se você disser lá para um francês chien, a imagem que vem para ele é a do cachorro, como para nós, tá? Apesar de o significante ser diferente, eles combinam CHIEN e formam essa palavra. Nós combinamos CA, tio, O, cão, né? E formamos esse significante. Então, o significante é a parte sonora. Pode toda palavra, então, tem significante e significado? Sim, senão não é considerado palavra. Para ser uma palavra, precisa ter significante e significado, tá bem? Seguindo aí, a gente vai falar de denotação e conotação. Por que eu preciso falar de signo linguístico para falar de denotação e conotação? Porque algumas palavras, ou talvez muitas palavras em português, para um significante, para aquela combinação ali de sons,
eu tenho mais de um significado. Então, o que acontece? Quando uma palavra ela tem mais de um significado, eu posso analisar os significados dessa palavra como sendo denotativos ou conotativos. Então, vamos entender o que é a denotação e o que é a conotação. A denotação é quando eu uso as palavras no sentido literal, ou seja, ao pé da letra, no sentido primeiro que aquela palavra tem, tá? Geralmente, as palavras usadas no sentido denotativo, elas são empregadas na linguagem científica, na linguagem técnica, né, em que a palavra significa exatamente aquilo, né, o seu sentido real. E também empregada em textos de caráter informativo, objetivos, em que você não pode dar margem a dúvidas, né, ou você não quer que o leitor faça uma outra interpretação. Você tem que ser objetivo, exato. Então, a linguagem denotativa, a gente costuma dizer que a denotação é aquele primeiro sentido que o dicionário traz para o termo. Então, quando você consulta uma palavra no dicionário, o primeiro sentido que essa palavra traz é o sentido denotativo, tá? Agora vamos seguir com alguns exemplos, né? Eu peguei então, eu reproduzi de um site de notícias uma notícia que foi dada hoje, né? Então, após 2 anos em queda, desmatamento da Mata Atlântica sobe quase 30%. Então, as palavras aqui foram usadas no seu sentido denotativo. Queda é no sentido mesmo de redução, né? Depois, desmatamento não tem um outro sentido que não aquele de você, né, desmatar uma área, né, você cortar árvores, tirar a vegetação daquela área, né? E aí se sobe quase 30%, sobe no sentido de ter um número elevado, tá? Então é uma informação passada, aqui toda ela escrita na linguagem denotativa. Peguei mais um exemplo, que também foi noticiado hoje, tá? Dark, tudo o que se sabe sobre a terceira temporada. Estreia da fase final da série alemã está prevista para o dia 27 de junho. De novo, nós vamos ter aqui neste texto todas as palavras empregadas no sentido denotativo, no sentido real, concreto, tá? Então, aqui é mais um exemplo de texto denotativo. E o que é conotação? Conotação é quando eu atribuo um sentido figurado a esta palavra, né? Você dá um outro sentido a ela que não é o sentido literal. E aí nós vamos encontrar a conotação com mais frequência nos textos subjetivos. Então, nos textos literários é muito comum o uso da linguagem conotativa, porque o escritor, a matéria-prima dele é a palavra. Mas é essa palavra trabalhada. Eu atribuo a ela um outro sentido, porque às vezes interpretar um poema é tão complicado. É porque o que está escrito ali, quando o poeta fala às vezes passarinho, ele não está se referindo à ave exatamente. Ele quer simbolizar algo com aquilo. É um outro sentido atribuído. Quando ele fala em espelho, não é um espelho como esse que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Aquele objeto que reflete a nossa imagem. Às vezes o espelho no texto ele quer dizer algo mais. Então esse é o sentido figurado que a gente atribui aos termos, né? E a gente usa isso muito no nosso dia a dia. Se a gente observar a nossa linguagem cotidiana, a gente usa a conotação quase que o tempo inteiro, tá? Então, quando a gente diz alguma coisa do tipo, nossa, você tá por fora, esse por fora, mas ele tá fora do quê? Ah, ele tá fora da sala? Aí seria sentido denotativo. Quando eu digo para alguém, você tá por fora, no sentido de que essa pessoa, ela não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo, eu estou usando uma expressão de sentido conotativo. E a gente usa muito isso no nosso dia a dia, né? Trouxe alguns exemplos, tá?
Então, este eu também peguei um site de notícias, né, e falava sobre esportes, né, mais especificamente futebol. Então, o Fla vê acordo travado com Jesus e usa tática Gabigol. Time entende que pode afrouxar a corda na negociação com o técnico. Então, agora vejam, é um texto jornalístico, mas traz palavras de sentido figurado. Quando fala que vê acordo travado com o técnico Jesus, né? Esse travado aqui é diferente do sentido de que algo, um objeto tenha travado e eu não consigo mais mexer ali por algum motivo. Né? Esse acordo travado não é no sentido real do termo, travado no sentido de que ele está paralisado nesse momento. Né? O acordo, aqui ao que o texto se refere, depois quem tiver interesse por futebol ou pelo Flamengo pode ler a notícia que fala a respeito da renovação do contrato com o técnico, né, que vence agora 19 de junho, e está esse impasse, né, do Flamengo e a renovação do acordo de a renovação do contrato com o técnico. E é curioso que ele fala e usa a tática Gabigol. Olha que coisa curiosa é a língua portuguesa. Eles usam um nome próprio, que é o Gabigol, né? É um apelido, sim, mas ele nomeia uma pessoa, nomeia o jogador. Então é um substantivo próprio, tá? Então aqui ele foi usado como um adjetivo. Olha, usa tática Gabigol, poderia ser usa tática de guerra, usa tática estratégica, mas Gabigol sai de nome próprio, nome de alguém, para um adjetivo, para caracterizar essa tática que o Flamengo está tentando usar para renovar o contrato do técnico. Foi a mesma que eles usaram quando eles tiveram que renovar o contrato do jogador, tá? E aí embaixo nós temos uma expressão no sentido figurado, no sentido conotativo. E olha que curioso, o jornal coloca uma aspa simples, né? Afrouxar a corda. É para sinalizar para o leitor que eles estão usando uma expressão conotativa. Então, o que seria esse afrouxar a corda? Não é porque há algo amarrado por uma corda e que isso precisa ser afrouxado. É no sentido de que deve haver uma flexibilidade maior nessa negociação, tá? Para que ela chegue aí a um acordo, né?